Vamos dar só mais uns 3 minutinhos para o pessoal terminar de entrar. E aí a gente inicia a sessão. Pode ser? Boa tarde, professora. Boa tarde, Karen. Acabou que eu consegui entrar. Tive umas dificuldades aqui, mas eu entrei no telemóvel. Ok, ótimo. Obrigada. Boa tarde a todos. Acho que a gente pode já começar, né, Patrícia? Pelo Sim. menos eu começo introduzindo um pouco. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos os presentes aqui nesse nosso novo webinar da Rede Temática sobre a qualidade do ar interior em museus, bibliotecas e arquivos. Nós já estamos agora no nosso 5º webinar e quase já na reta final dessa primeira temporada de webinars. Nós pretendemos fazer ainda uma sessão em dezembro, que acabou quase sobrepondo a apresentação da Patrícia Schossler de hoje, com a apresentação dos técnicos e engenheiros do sistema de ar-condicionado, que vai acontecer no dia 21 de dezembro. E no final nós vamos finalizar com a apresentação em janeiro da professora Patrícia Menino Homem, que ela é uma museóloga, professora da Universidade do Porto. E com isso a gente vai encerrar o primeiro bloco de webinars da Rede Temática. E iniciamos novamente em março, com uma nova leva de webinars. Então, teremos mais uma leva até de março a julho ou agosto de 2022. E esperamos contar com a presença de todos, como sempre. Bom, vamos começar, então, a sessão apresentando. Eu vou apresentar a Patrícia Schossler, que é a nossa convidada do dia. A Patrícia, ela é bacharel em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Química Orgânica subárea Química de Bens Culturais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em sua dissertação de mestrado, foi desenvolvida metodologia para a identificação de materiais pictóricos, modernos e contemporâneos, a fim de compreender o envelhecimento dos mesmos e propor medidas de conservação preventiva. A mesma metodologia foi utilizada na análise de pintura sobre tela. Foi pesquisadora da Technische Universität Braunschweig, em Fraunhofer, no WKI, na Alemanha, desenvolvendo o projeto relacionado à identificação, degradação e conservação de objetos à base de polímeros sintéticos e semissintéticos em coleções museológicas. Ela é membro do International Institute of Conservation, o IIC, e do International Network for Conservation of Contemporary Art, o INCA. É autora e coautora de diversas publicações, nacionais e internacionais, relacionadas à área de conservação e restauração de bens culturais móveis. Tem atuado em projetos de pesquisa e consultorias envolvendo a conservação
e História da Arte Técnica, em coleções privadas e diferentes instituições nacionais e internacionais, com enfoque em materiais artísticos e obras de arte modernas e contemporâneas. Bom, passo a palavra, então, à Patrícia Schosler. Patrícia, agora é com você. Sim, eu vou compartilhar aqui. Uhum. Todos bem? Sim, sim. Eu comentei antes, eu só vou desligar a minha câmera, porque a minha rede aqui, ela é um pouco instável, então, para evitar esse fluxo muito grande de informações. Uhum. Bom, então, boa tarde a todos. Obrigada, Carmen, pela introdução e também pelo convite para participar da rede temática. Como tu já mencionou, o assunto, então, que eu vou abordar vai ser relacionado a polímeros sintéticos e semissintéticos, né, que nós, então, ou que são comumente denominados plásticos, e eles também são uma fonte, né, de compostos orgânicos voláteis, e eu também vou falar um pouco dos semi-voláteis em instituições culturais. Aqui eu só queria também abrir um parênteses pequeno, se bem que isso também já foi abordado nas apresentações anteriores, mas quando a gente pensa, né, então, em plásticos, em coleções, a gente não... A gente pensa eles, óbvio, né, como objetos artísticos, enfim, como objetos históricos, mas também eles estão presentes de diferentes maneiras, né, em museus, no acondicionamento de objetos, por exemplo, no transporte de objetos, ou eu acho que foi a Karen que mencionou também um problema com relação a um piso emborrachado, né, então, esses materiais, eles estão presentes nas nossas vidas de forma muito dinâmica e muito forte, e, infelizmente, né, eles também são fontes de compostos orgânicos voláteis. Eu vou falar um pouco, então, do impacto da conservação desses objetos, não só dos objetos que emitem voláteis, como também os objetos vizinhos, e também na qualidade do ar, né, que muitas vezes é esquecida, principalmente porque os conservadores e os restauradores, eles estão ali, né, em contato direto, quase diário com esses objetos, e alguns desses compostos que são emitidos, eles são tóxicos, então essa é uma problemática que tem que ser levada em conta. Agora foi, mas eu acho que eu vou ter que ir aqui. Bom, então, eu vou falar um pouco, né, dos aspectos introdutórios, como eu falei, eles estão presentes nas nossas vidas de maneira muito, muito forte, acentuada. O consumo mundial em 2019 foi de 368 milhões de toneladas, então isso é muita coisa. Claro que a gente está falando do mundo inteiro, mas mesmo assim, e os europeus são os que mais produzem, mais consomem plásticos, né? Então, o consumo mundial em 2019 foi de 57,9 toneladas. Os principais plásticos, então, né, que são atualmente produzidos e consumidos mundialmente, eu acho que isso também não é novidade para nós, mas nós temos aqui, então, né, o polietileno, de baixa densidade, de alta densidade, né, tudo que vocês possam imaginar como embalagens, sacolas, tudo polietileno. Depois vem o polipropileno, que também entra nessa classe de embalagens, mas também um pouco mais, a densidade dele é um pouco maior, então também já pega alguns frascos, mas enfim, a gente ainda está falando de embalagens. Logo depois vem o PVC, que é o policlorete vinila, né, que é muito utilizado na construção civil, por exemplo. Depois tem o PET, né, o polietileno tereftalato, que muitos de nós conhecemos, e o poliuretano. O grande uso do poliuretano são as espumas. Então, essa aqui é mais ou menos uma ideia do que é produzido e consumido mundialmente, né, então o top 3 aqui
polietileno, polipropileno e PVC. E isso também já está refletido principalmente nas coleções históricas, né? Já tem alguns levantamentos internacionais de coleções em que essa quantidade, quer dizer, essa relação, ela é respeitada, digamos assim, né? Mas são os plásticos que definitivamente vão fazer parte das nossas vidas, seja em museus, arquivos, galerias, coleções particulares, enfim, é mais ou menos isso que a gente vai ter. Bom, não foi sempre assim, né? Eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, da história, né? De como é que a gente chegou nesses números e nesses materiais. Então, até mais ou menos 1839, nós temos que imaginar uma vida sem esses materiais, né? Então, nesse sentido, os historiadores, eles dizem que esses materiais semissintéticos, eles eram denominados naturais, plásticos naturais. Plásticos, na verdade, é um aditivo, né, que virou um material, né? Plástico significa algo que possa ser moldável. Então, nesse sentido, os plásticos naturais, eles eram, então, por exemplo, marfim, né, o âmbar, a borracha, o casco de tartaruga, chifres de animais diversos. Então, todas essas possibilidades de materiais que podiam, de alguma forma, ser moldados, eles eram e são ainda hoje considerados, então, esses plásticos naturais. Só que, ao mesmo tempo que isso era interessante, também existia toda uma problemática de... não é tão simples assim de encontrar marfim ou âmbar, né, suponhamos. Então, a necessidade fez com que se iniciassem pesquisas, eu não diria, né, naquela época, mas tentativas de desenvolvimento de materiais que viessem a substituir, então, esses materiais raros, digamos assim, escassos, né? E aí a gente entra, então, nos plásticos semissintéticos, né, que eles foram exatamente desenvolvidos, né, de uma forma bem arcaica, digamos assim, né, isso foi lá em 1839 até mais ou menos 1914, para substituir, então, esses plásticos raros, né, e naturais. E esse período, então, denominado era da imitação, né? Então, esses materiais que foram desenvolvidos, como, por exemplo, o nitrato de celulose, né, que é um plástico, existem aí discussões, né, se a vulcanização da borracha, ela é o primeiro, digamos assim, plástico semissintético, ou se é o nitrato de celulose, enfim. Caseína formaldeído, outro plástico semissintético, acetato de celulose também, e o fenolformaldeído, só que eu deixei ali por uma questão cronológica, né, mas ele não é semissintético, ele é sintético, é o primeiro polímero sintético que se tem, que foi sintetizado, né, em 1907, é a conhecida baquelite, né, todos nós conhecemos agora já não está mais tão em uso, mas aquela parte da panela que é escura, né, o pegador aquele, né, aquilo é baquelite, por exemplo. Então, esses materiais, eles surgiram exatamente para suprir essa necessidade, né, de substituir esses materiais que eram mais raros e mais escassos. Aí depois, aqui tem alguns exemplos, né, que dá para ver direito, isso aqui é tudo nitrato de celulose, acreditem vocês ou não, né, quer dizer, parece ser marfim, por exemplo, aqui, né, ou casco de tartaruga, âmbar, mas não, é tudo nitrato de celulose. E aí depois vem, então, a grande produção do pós-guerra, né, e ela foi alavancada principalmente pelo Hermann Staudinger, que era um cientista alemão que desenvolveu a teoria das macromoléculas. Até o momento não se sabia o que era
existiam, então, né, essas tentativas de se ter um material, se conhecia, obviamente, alguma coisa de química, mas não se tinha ideia do que era uma macromolécula. E isso foi, então, essa teoria foi, então, desenvolvida pelo Hermann Staudinger em 1920 ou 22, eu não lembro agora, mas ele ganhou um Nobel, inclusive, por causa disso, e a partir desse momento, então, se deu início a essa produção que a gente tem, imensurável e, ao mesmo tempo, um pouco irresponsável, na minha opinião pessoal, né? Mas ela foi uma produção também, ao mesmo tempo, revolucionária, né? Mudou nossas vidas, de alguma maneira. Então, esse pós-guerra, ele é muito caracterizado pelos polis, né? Então, tem o policloretilvinila, que é o PVC, que eu já falei, o polimetilmetacrilato, o polietileno, o poliestireno, o poliuretano, né, e por aí vai. Eu diria que agora, mas essa é a minha posição pessoal, né, que a gente vai entrar num outro período, principalmente porque existe toda essa discussão ambiental com relação ao plástico, que é justificável também, ela veio com um pouco de, digamos assim, foi um pouco demais, eu acho, mas mesmo assim ela é justificável, né, e a indústria, então, está buscando por alternativas, né, então, eu acho que o próximo período, né, que se vai ter, então, a gente teve os naturais, os semissintéticos, esses completamente sintéticos pós-guerra, e agora, então, eu acho que a gente vai entrar nos biodegradáveis e nos plásticos de fontes renováveis com mais força, né, vai ser o material, em termos de polímeros sintéticos e semissintéticos, que vai predominar nas próximas décadas, eu acho. Bom, então isso é só mais ou menos para situar vocês do que nós temos, e aqui tem alguns exemplos, deixa eu voltar, né, como eu falei, então, quer dizer, eles estão em toda parte, eles vão fazer parte de coleções, isso aqui é uma instalação do Saraceno, eu particularmente gosto muito dele. Tem a Adriana Varejão também, né, aqui é espuma de poliuretano, aqui é PVC, por exemplo. Ernesto Neto, né, essa é linda, era uma instalação lá no Belvedere, em Viena, que ele utilizou poliestireno, mas na forma de espuma. Essa aqui, ela não está posicionada da maneira correta, porque ia ficar muito estranho na tela, mas então é uma obra da Annabella Geiger, né, Brasil Nativo, Brasil Alienígena, em que esses cartões postais, eles estão, então, inseridos dentro desses envelopes, digamos assim, de plástico, né? Então, isso aqui é só uma ideia pequena do que se pode encontrar em coleções, mas tem, obviamente, muito mais coisa, né, museus históricos, por exemplo, museus científicos, arquivos, e como eu falei anteriormente, né, toda a questão também de objetos que são armazenados em plásticos ou que são transportados em plásticos, ou os próprios plásticos que fazem, que estão presentes, por exemplo, nos mobiliários dos museus e por aí vai. Bom, então, o tópico todo da apresentação são os voláteis, né, os compostos orgânicos voláteis e os semivoláteis, e os plásticos, então, como fontes desses compostos. Aqui é só para situar, eu acho que isso também já foi apresentado antes, mas só para deixar um pouco mais claro, né, o que são voláteis e semivoláteis. Então, eles estão definidos de acordo com o ponto de ebulição, né, tudo abaixo de 60 graus Celsius são os very volatile organic compounds, ou seja, os compostos orgânicos muito voláteis, de 60 a 290, então, nós temos os voláteis, de 290 a 400, mais ou menos, os semivoláteis, e acima de 400, então, a matéria orgânica particulada, né, aqui está em alemão, eu peço desculpas, mas é só para a gente também ter uma ideia de onde eles vão se encontrar, né, então o verde aqui é a fase gasosa, e como é que vai ser a nossa interação com os voláteis e com os semivoláteis? Vai ser primordialmente inalando esses compostos, né? Já os voláteis mais pesados, né, e os semivoláteis, eles vão ser preferencialmente levados por partículas. Então, o nosso contato com eles vai ser muito mais oral, ingerindo, né, essas partículas de alguma maneira. E depois tem, então, o material orgânico particulado, né,
praticamente é a poeira de casa, digamos assim, e que aí também se vai ter um contato mais dermal com esses materiais, né, mas também principalmente a ingestão, né, que vai fazer com que a gente entre em contato com esses materiais. Então, aqui é mais para também focar um pouco na questão do quão perigoso talvez é demais, né, mas do quão sensível é esse tema, principalmente se nós considerarmos a nossa saúde, né, em contato direto com esses materiais. Aqui é uma tabela só, né, essa definição, então, é agora tem aqui um negocinho na frente, só um minuto, da Organização Mundial da Saúde, né, ela foi estabelecida em 1989, de acordo com os pontos de ebulição dos diferentes compostos orgânicos. E aqui, então, esse é um trabalho relativamente recente, um projeto de pesquisa que eu participei, que nós analisamos, então, né, nós medimos os compostos orgânicos voláteis emitidos por diferentes plásticos, né, então a gente tem aqui desde do PVC rígido, PVC flexível, poliestireno, polietileno tereftalato, poliestireno, policarbonatos, acrílicos, polipropileno, espumas de poliuretano, EVA, e também algumas borrachas aqui, né, ou elastômeros, eu acho que seria a designação mais correta, né, então, foram análises quantitativas, a gente conseguiu identificar composto por composto, e aqui, então, a gente tem uma ideia do quão emissivos, né, esses plásticos são. E esses plásticos aqui, eles não são envelhecidos, né, eles são plásticos que ou eles foram adquiridos recentemente no mercado, ou foram doados por artistas, e a gente queria ter uma ideia, né, quais são os voláteis, os semivoláteis, então, que estão sendo liberados por esses compostos. E não foram poucos, e eles foram muito preocupantes, eu vou mostrar alguns exemplos mais adiante. Então, aqui a gente vê, né, são microgramas, a gente acha que é pouco, mas não é tão pouco assim, por metro cúbico, né, então se a gente pegar, por exemplo, aqui o PVC, a gente tem 3.500 microgramas, mais ou menos, né, de compostos orgânicos voláteis e semivoláteis totais, né, que esse plástico liberou, digamos assim. E esse trabalho também, ele foi submetido recentemente, mas assim, nós também fizemos aí um estudo de envelhecimento, né, desses materiais, envelhecimento acelerado, simulando 2, 5, 10, 15, 20 anos, mais ou menos, né, existem também discussões com relação a essas simulações, enfim, mas nós, dentre as possíveis, nós escolhemos a mais sensata, e o que eu posso dizer é que piorou muito já a partir dos 2 anos de envelhecimento acelerado. Então, é um problema muito sério e muito grande. Alguns desses compostos, eles são tóxicos. Existe também a questão das reações secundárias, quer dizer, né, por exemplo, o PVC, ele tem alguns aditivos que podem reagir, hidrolisar, né, num ambiente muito úmido e formar um produto. Esse produto, ele é irritante, por exemplo, para o sistema respiratório, né, e por aí vai. Espuma de poliuretano, então, é complicado, né, e vocês também têm que lembrar, por exemplo, no caso da espuma de poliuretano, muitos museus usam para condicionar objetos, né, para colocar como suporte, então, são questões que têm que ser discutidas, que, na minha opinião, também têm que ser revistas. Aqui, então, eu peguei, os poliuretanos as espumas, né, as diferentes espumas, tinha espuma de poliestireno, EVA, poliuretano, e as classes de compostos, então, que nós identificamos, né, então a gente vê, por exemplo, aqui alifáticos, principalmente um dos poliuretanos, aqui também ela não envelhecida, né, os resultados envelhecidos eu nem vou mostrar, só a não envelhecida, então tem também os aromáticos aqui, né, que nunca são interessantes em nenhum ambiente para a nossa saúde, os ácidos orgânicos, que já foram tão discutidos nesses seminários, né, com relação à interação deles com diferentes objetos, e, enfim, siloxanos também, alguns deles são tóxicos, acetatos,
enfim, compostos clorados, né? E aqui, então, alguns exemplos de emissões primárias, né, que são são aqueles compostos que são, então, liberados pelos materiais. Então, a gente identificou, por exemplo, de clorometano, né, fenol, dioxano, os siloxanos que eu falei anteriormente, e também algumas emissões secundárias, né, eu só peguei 2 exemplos aqui. Essas emissões secundárias, elas são produtos de degradação dos agentes anti-chama presentes em algumas espumas, e elas são reconhecidamente carcinogênicas, né, então, esses 2 compostos exemplificados aqui, né? Então, as emissões secundárias são exatamente aqueles produtos de degradação das emissões primárias dos materiais, né? Nesse caso, a gente está falando de espumas aqui. E aqui também, como exemplo, eu peguei, então, os PVCs, né? Os PVCs flexíveis, policlorete e vinila, e se tem também uma série de compostos que, enfim, né, não são desejáveis, digamos assim, né, os ácidos orgânicos, os aromáticos, por exemplo, né, os fenóis e os álcoois, né, nós ficamos um pouco impressionados com esses álcoois. Qual é a fonte, né, por que o PVC? Aí, pesquisando um pouco, nós vimos que alguns dos plastificantes, que são aditivos, que são denominados fitalatos, eles são ésteres de ácido fitálico, eles hidrolisam e eles formam um álcool, né, e foi exatamente esse álcool que a gente identificou. E esse álcool, ele tem, então, esse problema de ser irritante ao sistema respiratório humano. Então, é um indício também de que o material, ele já está sofrendo algum tipo de degradação, além de não fazer muito bem para nós, né? Então, aqui é o plastificante que eu mencionei, né, o DHP, é o fitalato que foi mais utilizado, e ele vai, então, hidrolisar e vai formar o álcool, né, o 2-etileno-hexanol. Aqui cabe só um pequeno comentário, né, com relação aos fitalatos. Eu vou falar melhor depois um pouco deles, mas esse composto, especificamente, ele não pode mais ser usado na União Europeia, né? Existe uma discussão gigante, imensa, contraditória com relação à toxicologia dele. Foi nos anos 2000, mais ou menos, que ele foi considerado tóxico. Aí a indústria fez uma série de pesquisas e falou, não é, isso foi acatado. Aí depois foi feita mais uma série de pesquisas por diferentes centros de pesquisas, até que, eu acho que foi 2011, por aí, eles chegaram à conclusão de que, ok, tudo bem, não vamos mais usar. Realmente ele é carcinogênico e, ao mesmo tempo, ele também afeta o sistema reprodutor masculino. Essa questão toda dos plastificantes, ela é muito polêmica no PVC, né, e óbvio, o PVC, como eu mostrei, é o terceiro plástico mais consumido, então tem um lobby gigante, imenso, mas a partir dos anos 2000, mais ou menos, a indústria começou, então, a olhar para novas possibilidades de plastificantes. Plastificante, vocês têm que imaginar como algo que é adicionado, principalmente no PVC, para fazer com que ele se torne flexível, né? Se vocês têm, por exemplo, uma chapa dura e vocês querem utilizar um material flexível, né? O melhor exemplo de PVC, eu acho que são aqueles papéis de parede, por exemplo, ou o piso do chão, né? Então, são materiais flexíveis e eles têm uma quantidade de até 50% em massa desses compostos. Então, só para a gente ter uma ideia. E esses compostos, eu fiz uma revisão também, né, eles são semi-voláteis. Então, a tendência é que eles fiquem principalmente aderidos ao material particulado ou nas paredes, enfim. Eu fiz uma revisão dos últimos 10 anos em trabalhos que analisaram poeiras, né, tanto Europa quanto América, né, o continente americano e o continente europeu, em todos os trabalhos publicados, eles encontraram o DHP, que é esse composto aqui, ou seja, a gente está convivendo com ele, assim, de uma maneira impressionante. Bom,
Então, aqui é o exemplo do PVC que eu falei, né? A gente tem essa questão do plastificante, né? E, além da toxicidade desse material, ele também vai ser uma das principais causas da degradação do PVC em coleções, porque esse material, ele foi simplesmente adicionado, ele não está ligado covalentemente, a ligação não é firme. Isso significa que, com o passar do tempo, ele vai difundir pela matriz polimérica e vai ficar depositado na superfície desse objeto, né? Então, aqui dá para ver que tem essa meleca, né? Quer dizer, as folhas estão praticamente grudadas. E isso traz, obviamente, né, um problema de conservação muito grande, porque, nesse caso específico aqui, digamos, né, esses postais, eles ficavam dentro desses envelopes, né, só que eles estavam ficando aderidos no material, né, estava ficando muito difícil de remover eles. E, além disso, por ter esse filme de plastificante na superfície, a aderência de poeira, por exemplo, é muito grande, né, além de prejudicar, obviamente, a acessibilidade, né, quer dizer, não se vê mais o que se deveria ver, digamos assim, em alguns casos. Então, aqui, como eu mencionei, né, a indústria está, então, à procura de novas alternativas, devido à toxicidade desses fitalatos, está aqui o nosso vilão maior, né, mas mesmo assim ela ainda está produzindo, quer dizer, outros fitalatos estão sendo ainda utilizados, né, e até agora a toxicidade deles não foi comprovada, mas a ciência evolui, né, quer dizer, os testes que são feitos hoje, talvez daqui a 10 anos sejam superados e se chegue a outras conclusões. Mas, mesmo assim, a indústria buscou, então, alternativas, né, e o principal composto, então, agora que está sendo utilizado na Europa, pelo menos, como plastificante, é o DINCH. Vocês podem ver que ele é muito semelhante, né, a única diferença é que não tem essa aromaticidade aqui, e ele começou a ser utilizado mais ou menos há uns 10 anos atrás, foram feitos vários testes toxicológicos, tudo certo, mas agora também a situação já está mudando, mas foi produzido muito plástico, muito PVC com DINCH, né, que é um produto da BASF, inclusive. Então, a gente está nesse fogo cruzado aí. E tem também aqui, por exemplo, esse é um citrato, né, que além de ser... não tem nenhum problema de toxicologia, ele é também, digamos assim, de fontes renováveis, né, o que também agora, então, com essa discussão toda dos plásticos, traz esse apelo ecológico, digamos assim, né, mas ele é muito menos estável do que esses outros compostos, né, ele degrada muito mais rapidamente do que os outros materiais. Nós fizemos testes também, só de PVC, trabalhando com alguns desses plastificantes, e o citrato foi, o PVC plastificado com citrato foi o que degradou de maneira mais rápida e mais impressionante. Então, aqui é só para dar uma ideia do que eu estava falando, né, então aqui é o PVC, né, o cloro, tem os carbonos aqui, e aqui, então, é que ocorre, né, aqui está o ftalato, e aqui, então, ocorre essa interação com as cadeias do PVC. A ligação é fraca, a ligação não é covalente, por isso, então, que com o passar do tempo, o plastificante, ele vai difundir, né, pela matriz polimérica, plastificantes são essas bolinhas aqui, verdes, né, dentro do polímero, então, ele vai difundir aqui, aqui embaixo, nós estamos falando desse cenário, ele vai difundir aqui, vai ficar depositado na superfície e, com o passar do tempo, ele vai evaporando. Esse cenário aqui é o cenário em que se trabalha até 70 graus Celsius, né, considerando semivoláteis. Aqui já é com temperaturas mais altas, aí vai ser um outro processo de difusão e de evaporação. E esses mecanismos, né, de difusão e de evaporação, eles é que vão predizer, digamos assim, todo o procedimento de conservação preventiva desses materiais, né, como é que se faz para retardar essa perda
do plastificante do PVC e prolongar a vida do objeto. E aqui, de novo, né, um exemplo do mesmo objeto que eu mostrei antes, que dá para ver essa camada, né, na superfície pegajosa do material. E aqui, então, são, já que a gente está falando de emissões, né, e de plásticos como fontes de voláteis e semivoláteis, esse aqui foi um trabalho, então, que nós realizamos, em que nós testamos, né, a emissão, medimos, na verdade, a emissão de diferentes plastificantes, mas aqui já com foco nos plastificantes alternativos, né, os não fitalatos, se bem que ainda tem um fitalato aqui, mas que também, até agora, digamos assim, não se encontrou nenhum problema de toxicidade com ele, né, mas já existem alguns indícios de que isso vai mudar. Mas, enfim, então, ao contrário dos voláteis aqui, o que eu só quero chamar a atenção é que esse perfil de emissão, né, quer dizer, a concentração, aqui a gente está falando de 70 graus, por isso que está uma concentração tão alta, né, mas a concentração é muito mais baixa, temperaturas ambientes, nós medimos, porque nós fizemos o envelhecimento acelerado, 70 graus, então a gente tem essa concentração mais alta, mas ele esse é um perfil de emissão característico dos semivoláteis, né, quer dizer, ele vai perdurar por muito, 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 muito tempo, né, essa emissão, esse perfil de emissão. Já os voláteis, não, eles têm um pico e desce muito mais rápido. Os semivoláteis é algo que vai demorar muito mais tempo para emitir, né, e aí depois de muito tempo é que cai, então, aqui, né, essa concentração. Então, aqui a gente está falando de 4.000 horas de análise, é muito tempo, né, e não é nada ao mesmo tempo. Bom, então isso é mais ou menos com relação aos plásticos, com exceção desse exemplo que eu mostrei agora, dessas curvas, eles foram envelhecidos, mas antes disso eram materiais, né, quer dizer que não estavam com sinais de envelhecimento ou de degradação, mas na área da conservação, então, existe toda uma discussão muito grande com relação a alguns materiais que são considerados, então, extremamente instáveis, e durante esse processo de envelhecimento ou de degradação, eles vão, então, emitir alguns compostos que são problemáticos tanto para a saúde humana quanto para objetos vizinhos, e alguns deles também catalisam, o autocatalisam a própria degradação. Provavelmente vocês já ouviram falar desses materiais, né, então, o nitrato de celulose é o primeiro deles, né, então, aqui, peço desculpas pelo inglês, mas ele começa a amarelar, depois fica quebradiço até desintegrar completamente, né, então, luz é um problema, temperatura é um problema, depois de um certo tempo a umidade é um problema, e também existe a questão da emissão dos aditivos. Então, aqui a gente tem compostos ácidos que são emitidos, óxidos de nitrogênio, que podem, em contato com a umidade, depois se transformar, por exemplo, em ácido nítrico, e também tem a questão do plastificante, né, não é só o PVC, o nitrato de celulose, depois eu vou falar um pouco do acetato de celulose também, o plastificante também não está ligado covalentemente, então, com o passar do tempo, ele vai difundir e vai ser liberado do material. Então, aqui só para mostrar um pouco da química, né, do que eu falei, então, se tem aqui a celulose, a gente está falando de semissintéticos, ela então, nitrada, da presença de ácido sulfúrico, e se tem aqui então, o nitrato de celulose, né, e aqui é que vai ocorrer, então, a quebra, né, com luz, principalmente, e que vão ser formados, então, os óxidos nitrosos, que depois podem virar ácidos nítricos. O nitrato de celulose, ele é muito, muito preocupante em coleções, né, eu acho que todo mundo também já ouviu falar em explosões, né, de alguns acervos, né, queima, digamos assim. Ele é um material muito inflamável, né, e além disso, eu não sei, agora eu não procurei esse último incêndio na Cinemateca,
mas teve o incêndio de 2016 ou 2015, não, acho que foi 2016, que foi causado pelo nitrato de celulose. Então, enfim, né, museus queimando não é algo, infelizmente, bom e nem novo no nosso país, então ele é um material que exige muitos cuidados, e é complexo também, porque ao mesmo tempo que é um material que ele tem um tempo de vida relativamente curto, as medidas de conservação preventiva, que são as que existem até hoje, elas são muito caras, né? Então, por exemplo, recentemente, o Deutsches Museum, em Munique, eles construíram uma reserva refrigerada, maravilhosa, só para acomodar os objetos deles de nitrato de celulose. Mas é algo que não só o custo da construção, mas o custo da manutenção é caro, né? E também é algo que, obviamente, tem que ser preservado, mas é algo que a acessibilidade está limitada, né? Esses objetos, eles podem ser expostos, mas eles têm que seguir toda uma regra complexa e também onerosa, né, sejamos sinceros. Mas, enfim, então aqui, esse grau de nitração, né, não é sempre que todas essas, que o NO2 está presente aqui, né, está ligado aqui no oxigênio. Esse percentual de nitrogênio é que vai definir, então, o uso do material. Provavelmente vocês já ouviram falar de plásticos ou de lacas nitrocelulósicas, né? Então, o teor de nitrogênio é mais baixo. Aí, quando a gente chega em explosivos aqui, né, ou munição, por isso que algumas coleções, digamos assim, explodem, pegam fogo, é exatamente porque o teor de nitrogênio é mais alto. Então, aqui eu só queria deixar um pouco mais enfatizado, né, a importância de se identificar primeiro, né, esse material nas coleções, e aí depois, dentro do possível, tentar propor medidas de conservação, porque é um dos mais problemáticos, né. Aqui alguns exemplos, então, do que acontece. Esse aqui é um objeto pessoal que eu encontrei aqui em casa. Aqui, né, essa parte amarela, que é a parte de nitrato de celulose, esses aqui também são é característico, né, começa com essas fissuras e vai amarelando até que ele começa a desintegrar completamente. E aqui também já dá para ver, aqui também dá para ver um pouco melhor, né, essas fissuras aqui são extremamente características do material, e aqui já dá para ver os problemas de corrosão, né, quer dizer, era um metal, e a formação do ácido nítrico, então, levou à corrosão desse metal. Existem, é só procurar na literatura, tem muita coisa, muitos exemplos, como eu falei, só conservação preventiva, né, ninguém ainda arriscou. Quer dizer, existem alguns trabalhos, mas são trabalhos isolados, assim, né, de tentar consolidar, a limpeza também é um problema, enfim, é complexo, e ao mesmo tempo é um pouco desanimador, talvez seja muito forte, né, mas é um material que a gente sabe que vai ter um tempo de vida mais curto, então, enfim, né, essa é uma nova discussão que está surgindo agora, o que eu faço com objetos que estão completamente degradados em coleções, né, existem alguns museus que já estão discutindo realmente em dar baixa, né, porque o custo de manutenção desses objetos é muito caro, né, e não tem, digamos assim, uma solução, né, e é muito rápido, né, o tempo de vida deles é curto, considerando a realidade museológica. E aí tem alguns exemplos, né, isso aqui também é só colocar nitrato de celulose, Gabo, Tate Gallery, que vocês vão ver várias coisas. Esse aqui foi um seminário que eles organizaram só para discutir esses objetos do Gabo, que ele fez lá pela década de 20, com nitrato de celulose, né, então esse aqui a foto é de 1978, e aqui a gente tem a foto de 2007, né, então, documentação, obviamente, né, sempre, mas
Acaba. E a Tate também, eles também, recentemente, eles apresentaram, foi um evento, quando é que foi? Ano passado, eu acho, teve aquele Plastics in Peril, foi uma conferência internacional, em que eles também apresentaram um sistema de conservação, assim, eles criaram alguns armários também refrigerados, com exaustão, só para armazenar essas obras do gado, né, quer dizer, o custo é alto, mas eles também já fizeram, de algumas delas que ainda estão no estado de conservação melhor, eles fizeram uma espécie de documentação com escaneamento 3D para que, eventualmente, se possa, então, fazer uma réplica, né, do objeto, dos objetos que ainda são possíveis de ser escaneados. Enfim, e aí também acho que a gente já foge um pouco do tema do seminário, né, que a gente está falando de poluentes, de voláteis em museus, mas eu acho que sempre é interessante que vocês saibam, que vocês vejam o que pode acontecer, e a responsabilidade que tem que ter frente a esses materiais. Bom, o outro, então, material é o acetato de celulose. Vocês provavelmente já ouviram falar também, principalmente da síndrome do vinagre, né, principalmente porque tem a desacetilação, né, é liberado o ácido acético, então ele vai escurecendo com o tempo, ele começa a ficar quebradiço e também a ondular. E ele, como eu mencionei anteriormente, ele também tem, então, essa emissão de plastificantes. Isso também ocorre, a emissão de plastificantes no nitrato de celulose, eu só esqueci de colocar um exemplo, mas o plastificante que foi muito utilizado no nitrato de celulose foi a cânfora, né, e a pressão de vapor dela é muito alta, então, assim, além de todos os problemas do material, do nitrato de celulose, da degradação química, também existe esse problema, então, de perder plastificante, né, e às vezes fica, em alguns casos, dá para ver uma camada branca na superfície dos materiais, que é por causa da cânfora. Então, aqui também vai formar ácido acético, e os plastificantes aqui a gente já passa, então, a falar de fosfatos, que também são problemáticos, do ponto de vista da saúde humana, digamos assim, e eles também ficam depositados na superfície, mas em forma de cristais. Então, uma figura de degradação muito comum no acetato de celulose são cristais na superfície de alguns dos objetos, né? E eu acho que o problema do ácido acético em coleções já foi discutido anteriormente, né, metais, materiais calcários, papel, por exemplo, é complicado, né, e nos dois casos, tanto no nitrato de celulose quanto no acetato de celulose, esses ácidos liberados, eles são autocatalíticos, ou seja, eles também vão acelerar a degradação do polímero. Poliuretano, que também é um problema muito sério, né, principalmente as espumas, eu vou falar aqui só de espumas, elas vão começar a amarelar, né, vão começar a ficar quebradiças e vai virar um pó no final. E o poliuretano, ele tem duas grandes famílias, né, tem a família dos ésteres e a família dos éteres, entrando um pouco mais no quesito químico aqui. Os ésteres, eles vão reagir principalmente hidroliticamente, né, então a hidrólise é um problema, já nos éteres a reação é muito mais controlada pela luz, né, então tem que se tomar um cuidado muito grande quando a gente fala de poliuretano, mas também é algo que não vai, a gente também tem que ser realista, né, a indústria não vai fazer um material para durar 200, 300 anos, isso não existe. Então, nós temos que aprender a conviver com essa vida finita, na minha opinião, desses materiais. O poliuretano, eu não lembro agora se é o éster ou o éter, tem um procedimento de conservação interventiva, né, desde que ele não esteja muito degradado. Ele também é polêmico, mas é uma solução, né? Eu tenho um livro, inclusive, que foi publicado pela Tia Van Osten, que é um dos grandes nomes da conservação de plásticos, mas eu não sei onde é. Eu cheguei de viagem ontem, então eu realmente não está aqui na minha mesa de trabalho agora, mas enfim.
não vem, eu posso mostrar depois durante as discussões, se eu encontrar. E com relação às emissões, ali eu selecionei só algumas delas, né, eu já mostrei um pouco do poliuretano antes, sem envelhecimento, e esses aqui, então, são produtos já do material envelhecido, né, toluenodiamina, exatamente porque faz parte da composição do material, e existem discussões com relação à toxicidade, e é grave desses materiais. Tem os glicóis também, não sei se vocês lembram, mas acho que foi há uns 2 anos atrás que foram encontrados alguns glicóis em umas cervejas, de uma cervejaria eu acho que foi em Minas, né, e foi extremamente problemático, e também alguns ácidos orgânicos, né, aí já entra nessa questão das coleções mesmo, da problemática de conservação das coleções. E isso aqui é o que a gente vai ter depois de 10 anos, por exemplo, né, enfim, né, o objeto se desintegrou, e isso acontece muito em coleções, enfim, e aqui também é uma foto, só que é uma foto microscópica, né, do mesmo material, deveriam ser hexágonos, mas não são mais hexágonos, exatamente porque está tudo degradado. O PVC, que eu já falei anteriormente, né, então ele começa a amarelar, ondular, fica grudento de alguma forma, então existe tanto a reação química, mas que é menos intensa por causa da luz, e a emissão dos aditivos, no caso dos plastificantes, né, e alguns dos compostos característicos, então, são os plastificantes, que eu já falei bastante antes, e também os compostos clorados, né, exatamente porque o PVC, ele tem cloro na estrutura, então, à medida que ele vai envelhecendo, vão se formando alguns compostos clorados. E aqui, de novo, é o mesmo exemplo, então, do plastificante na superfície, também já dá para ver que ele está bem mais amarelado, né, enfim, né, é um dos materiais extremamente problemáticos em coleções também. Aqui a mesma foto, acho que eu já mostrei anteriormente, e aqui é um exemplo um pouco mais dramático, né, digamos assim, do plastificante na superfície do objeto. Esse exemplo aqui, eu acho que é de uma coleção francesa, eu não lembro agora, mas eu peguei na internet, confesso. Esqueci de colocar o endereço eletrônico, mas eu vou ver depois se eu encontro. E, como eu falei, né, o plastificante está na superfície e é um exemplo bem mais dramático, digamos assim. Mas acontece. E, por final, então, se tem as borrachas ou os elastômeros, né, então, e aí, eu vou falar brevemente, porque a infinidade de materiais que pertencem a essa classe, que existe em número, eu estou fazendo agora um curso só de caracterização de elastômeros, e nem eu sabia que tinha tanta coisa, né, mas tem as naturais, as sintéticas de diferentes maneiras e diferentes composições, mas, de maneira geral, em coleções, o que se observa, então, é que esses materiais eles vão começar a ficar quebradiços, né, vão ficar mais opacos, né, vão perder aquela cor, e o problema é, basicamente, a luz, e também o ozônio, que eu esqueci de colocar aqui. As borrachas vulcanizadas, por exemplo, a gente tem o problema do enxofre, né, que foi o processo de vulcanização que o Goodyear desenvolveu lá, que eu mencionei antes, 1800 e tantos, e que o enxofre, então, ele vai também, à medida que o material vai envelhecendo, ele vai sendo liberado, e se pode também, em alguns casos, observar a formação de ácido sulfúrico, por exemplo, né, ou de sulfito de hidrogênio, que são materiais também problemáticos em coleções e também para nós, né, considerando o contato direto que a gente tem com esses materiais. Tem também alguns ácidos carboxílicos que são liberados, né, compostos aromáticos também, que já foram identificados, que também são comprovadamente tóxicos para a saúde humana, e o material também, né, ele degrada muito rápido. Então, aqui tem um exemplo, essa obra da Frida Baranek, né, que é a borracha, então, esse elastômero, nesse caso aqui, ele foi identificado como sendo vulcanizado, ele tem enxofre, ele está entrelaçado, né, entre essas lâminas de
de cobre, e ele está já, digamos assim, né, em estado de conservação bem precário, né, mais ou menos, essa é uma das figuras de degradação dos elastômeros, mas tem várias outras, mas mais ou menos nesse contexto que ocorre, né, e é um problema muito grande, né, essa obra, deixa eu ver, ela é de 2000, né, eu acho que essa foto deve ter uns 5, 6 anos, talvez um pouco mais, né, então é complicado, né, são materiais que têm um tempo de vida útil curto. Conservação preventiva é extremamente importante, óbvio, para prolongar, mas, como eu falei, a indústria não vai desenvolver um material que dure muito, muito, muito tempo. E eu acho que era isso, né, então, de maneira geral, eu só queria pontuar que os polímeros sintéticos e semissintéticos, então, como eu mostrei, eles são uma fonte de compostos voláteis, de compostos semivoláteis. Alguns desses materiais, esses últimos que eu mostrei agora também, eu acho que isso eu esqueci de falar, eles também são, por alguns autores, denominados malignant plastics, né, ou seja, talvez uma tradução adequada fosse plásticos malignos. É um pouco dramático também, mas é exatamente por essa característica, né, de emitir esses compostos que vão ser problemáticos para outros objetos, que podem afetar outros objetos. Então, para esses materiais especificamente, existem procedimentos de conservação preventiva, tem alguma coisa também para conservação interventiva, mas não muito, e isso também é algo que eu sinto muita falta, né, de projetos de pesquisa mais voltados para intervir nesses materiais, né, o que eu faço quando se tem um problema desses. Mas também existe, principalmente na área da conservação de arte contemporânea, moderna e contemporânea, toda uma discussão com relação a vamos substituir um material, né, e isso existe muito internacionalmente também. Claro, tem toda uma discussão ética, ou até mesmo fazer aquelas réplicas que eu mostrei com relação aos objetos do Gabo, mas é uma opção e, obviamente, né, a documentação é muito importante. E isso também eu já falei para diferentes grupos de pesquisa internacionais que têm condições de fazer esse tipo de pesquisa, para focar um pouco mais na melhor maneira de documentar esses objetos, né, é uma necessidade muito grande que se tem. Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria apresentar, espero que tenha sido claro, se não foi, nós temos tempo também para perguntas e para discussões, enfim, e muitíssimo obrigada pela atenção. Obrigada, nós que agradecemos, Patrícia. Parou de compartilhar? Parou sim. Agora eu só não te vejo, mas parou de compartilhar. Acho que é melhor a gente ficar assim por enquanto, porque já apareceram algumas mensagens aqui durante a apresentação e eu pensei, meu Deus. Então, deixa eu ver, as mensagens têm, as questões aqui, eu não sei se nós temos aqui, temos só o bate-papo. Tá. Não, mas eu vou começar um pouco conversando com você, Patrícia, e fazendo algumas perguntas, algumas dúvidas até que eu tenho, acho que muita gente também pode ter. Você falou muito a questão da importância de se caracterizar o plástico, para entender um pouco mais o seu processo de degradação, entender esses voláteis que eles podem estar emitindo. Como que a gente pode fazer essa identificação, isso sem que tenha que pedir auxílio aos cientistas e aos laboratórios? É possível isso? Olha, essa também é uma questão relativamente polêmica, né? Tem vários grupos de pesquisa, enfim, né, ou cursos, inclusive,
de restauração em que se tem, em que eles trabalham só com a conservação de plásticos, né? E existem vários testes que podem ser feitos, né? Testes microquímicos, digamos assim. O crinitrato de celulose tem um reagente bem específico que, quando entra em contato com o material, muda de cor, passa para uma cor azul escura, por exemplo, né? E também tem alguns testes de chama, né, que muda a cor da chama, alguns testes de solubilidade, de densidade, e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, na minha opinião, essa é a minha opinião pessoal, o nosso limite de erro com esses materiais, ele deve ser o menor possível, né? Quando se está discutindo ali, por exemplo, qual o solvente que eu vou utilizar para fazer a limpeza, não se pode, na minha opinião, se pode errar o menos possível, porque senão pode acabar destruindo, né, o material. É lógico. Então, o meu conselho é sempre procurem quem sabe fazer isso, né, porque eu acho que é muito arriscado. Eu já fiz também testes microquímicos de solubilidade, de chama e tal, mas eu acho que a identificação, por exemplo, por infravermelho, né, espectroscopia na região do infravermelho, ela é adequada. E tem muita coisa na literatura, tem bancos de dados já só sobre plásticos, análise por infravermelho de plásticos. Em alguns casos, alguns equipamentos. Claro que existem limitações, né, a informação não vai ser tão rica quanto a informação da amostra coletada, mas alguns equipamentos permitem análise direta, sem coleta de amostra. Então, eu acho que é mais sensato, principalmente para esses casos que eu mostrei, né. Eu cheguei a ver umas publicações que eles falam a questão da identificação dos polímeros pelo SPME, GCMS, porque, na verdade, dependendo dos compostos orgânicos voláteis, né, que eles emitem, isso auxilia também na identificação não só da degradação, mas dos polímeros. O problema é que tudo passa a ser muito caro, né? Ou seja, para uma instituição pequena que tem... acho que todo mundo vai ter, de uma forma ou de outra, plástico no seu edifício. Vai. Então, é muito complicado. É muito complicado. Até mesmo a questão, não só a questão das obras, né? Igual você mostrou várias aí, feitas com os polímeros, ou essas que têm os polímeros e tem outros materiais juntos, que aí eu acho sempre mais complicado ainda, porque esses voláteis, a partir do momento que eles começam a ser libertados, você tem outros materiais ali, igual o óculos que você mostrou, que o metal vai corroer, ou qualquer outro material que tenha próximo dentro de uma reserva técnica, por exemplo. Então, passa a ser tudo muito complexo. Você indicaria isolar os plásticos numa reserva técnica, separar os plásticos dos outros materiais, por exemplo? Essa é uma das questões, né? Eu acho que, primeiro, eles deveriam ser identificados, né? Eu acho que, para os plásticos, esse é o primeiro passo. E aí, a partir da identificação, né, principalmente esses 5 que eu mostrei, existem procedimentos já de conservação preventiva internacionalmente reconhecidos, sim, né? Mas agora também tem toda uma nova questão com esses plásticos biodegradáveis e de fontes renováveis, né? Aí já vai começar toda uma nova questão, mas voltando para os outros que eu mostrei, eu acho que eles, quer dizer, eles devem, né? O nitrato de celulose, principalmente, é muito perigoso, né? Conservar ele. Agora, com relação ao que tu falou de 2 materiais, né, por exemplo, o óculos e o nitrato de celulose, existem também casos
não necessariamente de plásticos emissivos, digamos assim, mas entre os plásticos, né, a caseína, por exemplo, né, formaldeído, ela precisa de umidade, porque senão ela começa a fissurar, né, em ambientes muito secos. E num trabalho recente também nós encontramos ela junto com outros plásticos que, por exemplo, não toleram umidade também, né? Então, se tem que chegar num compromisso, né? O que fazer, quando é possível fazer algo. E também existe uma outra questão, que eu estava assistindo um documentário, enfim, um vídeo, não lembro mais direito, com relação a brinquedos, né? Então, por exemplo, existem muitas bonecas, por exemplo, né, feitas de nitrato de celulose, e elas estão vestidas, né, com têxteis, com roupas. O que fazer? Faz sentido que a boneca seja, digamos assim, armazenada, né, na reserva técnica sem a roupa, ou não? Então, é uma discussão gigante, cada caso é um caso, né? Eu acho que fica também um pouco difícil generalizar nesse contexto. Mas esses 5 que eu mostrei, eles têm que ser isolados, principalmente o nitrato e o acetato de celulose. E esse isolamento, ele tem, o que é indicado para que se crie um meio mais propício para a conservação desses plásticos? Olha, aí também depende muito de cada instituição, né, dos recursos, das possibilidades, o que pode ser feito, mas a temperatura, né, o mais baixa possível, por exemplo, porque, claro, todo aumento de temperatura, né, a cinética da reação vai aumentar, então, quanto menor a temperatura, melhor, né, e existem alguns casos, por exemplo, que eu já trabalhei em que foram construídas, assim, uns pequenos armários de exaustão, né, que eram objetos que estavam realmente muito degradados e que eram muito importantes para determinada coleção. Então, eles conseguiram organizar isso, né, mas em outros casos, por exemplo, nós também colocamos alguns aqueles têxteis, né, que são revestidos com carvão ativado, por exemplo, para absorver esses compostos, né, e evitar que eles, digamos assim, se espalhem muito rápido pelo ambiente. E também existem indicadores que são indicadores ácidos, digamos assim, né, tanto o AID-D strip, por exemplo, que é muito utilizado no caso do ácido acético, né, foi desenvolvido para isso, inclusive, mas também tem outros indicadores que foram já testados para o nitrato de celulose, que também sempre é bom deixar perto ali, né, para ver como é que está o ambiente. Porque, por exemplo, essa questão que você falou do tecido de carvão ativado, ele é uma coisa relativamente simples, né? Ele é uma coisa relativamente simples, sim. Mas ao mesmo barato, não? Ele não é muito caro, não. Comparado com, digamos assim, construir uma reserva técnica refrigerada, ele é bem mais barato, né? Ou até mesmo um sistema de exaustão específico para esses objetos, ele é bem mais barato. É uma possibilidade, mas existem alguns estudos, mas também, assim, não é algo, digamos assim, que dê para bater o martelo, né, mas que foram observados que esses materiais, principalmente que estavam sendo emitidos pelo nitrato de celulose, quando eles ficaram acumulados no carvão ativado, enfim, ou no tecido, eles também poderiam estar propensos à explosão. Entendi. Né, mas isso não é algo assim que realmente foi estudado muito a fundo, mas existe essa preocupação. Tem uma pergunta aqui do Ascânio, ele pergunta
que polímero que é mais adequado para o condicionamento preventivo e que nós podemos usar? Olha, o polietileno, por exemplo, o poliopropileno, né, eles são plásticos estáveis, mas também depende muito. Eu acho que tem vários desses plásticos, né, o Melinex, por exemplo, que é muito utilizado na restauração, ele também é um plástico estável. O que tem que haver muito é um monitoramento, né, desses materiais, para ver como é que eles estão reagindo, como é que eles estão envelhecendo, porque existe também a questão da qualidade, né? É lógico. E ele pergunta principalmente na reserva técnica de têxtil. Eu acho que seriam mais ou menos esses materiais, sim. Evitar, de qualquer forma, utilizar o espumas. E eu vou inverter um pouco essa pergunta do Ascani. Quais os plásticos que você já viu em reserva técnica e que eles não deveriam ser usados em reservas jamais? PVC. Tem muito, Karen, muito. Principalmente se tu entrar em arquivos, bibliotecas para armazenar documentos. Muito, muito, muito. Também, o PVC é complicado, mas eu também já vi bastante. E também espumas de maneira geral, né? Principalmente em reservas técnicas, onde os objetos são depositados, né? Para, enfim, proteger eles um pouco do impacto, né? Mas isso valeria também para o Etafon ou não? Eu não sei. Eu tenho que ver. Eu não lembro agora a composição do Etafon. Eu acho que ele é um poliestireno, né? Ele não é um poliuretano. Aí eu tenho que ver. Porque ele é bastante usado em reservas e acondicionamento, de um modo geral. Tem mais uma pergunta que o Ascânio tinha feito antes, e ele falou que ele trabalha em conservação preventiva de têxteis eclesiásticos, e alguns plásticos estão inseridos nas vestes. Esse é um problema. Pálticos como lantejoulas, linhas de bordado e algumas pedrarias. Não só, eu acho que ele também vai encontrar muitos botões, por exemplo, zíper, e até mesmo têxteis sintéticos, né? Agora a gente tem essa nova discussão. Desculpa, eu falei errado, plásticos como lantejoulas, desculpa, Ascânio. Desculpa, Patrícia, pode continuar. Então, assim, não só esses materiais que ele falou, mas também tem muita coisa dos próprios têxteis que são sintéticos, né, que são polímeros sintéticos. Eu mostrei aquele caso ali da capa de PVC, mas se tem, por exemplo, eu acho até que eu devo estar usando aqui uma blusa acrílica, né? Então, toda essa nova discussão com relação à conservação de têxteis sintéticos está começando internacionalmente, né? De uma maneira bem tímida, até, eu diria, mas e aí também tem que ver, cada caso é um caso, né, mas com relação ao material, por exemplo, um plástico inserido no têxtil, o que fazer? Não sei, teria que ver. Então, a questão, por exemplo, de aumentar a circulação de ar no local, será que talvez não fosse... Além dos adsorvedores, etc. e tal, mas também entrar com uma circulação de ar filtrado, talvez fosse... Depende, né? Por exemplo, para o caso do nitrato e do acetato de celulose, sim. Né? Só que também tem que tomar cuidado como isso vai ser ventilado, né? Onde é que esses produtos de degradação vão ser, digamos assim, conduzidos, né? Porque eles podem prejudicar os outros objetos. Agora, por exemplo, no caso do PVC, que eu mostrei, que existe toda aquela difusão e perda do plastificante, que ele fica na superfície, o que se quer exatamente é que ele não saia do material, né? Que ele fique lá dentro. Então, uma das medidas de conservação preventiva propostas, que foi o trabalho desenvolvido pela Ivone Chachua, ela
sugeriu que os objetos fossem armazenados em tipo uma vitrine de vidro, exatamente para evitar que esse plastificante saia, né? Tu vai criar um ambiente saturado de plastificante e aí não vai mais entrar nem sair nada do material. Só que, né, é interessante, é viável, mas ao mesmo tempo primeiro que é muito oneroso e segundo a acessibilidade, né, Karen? Essa que é a grande discussão. Eu conservo, mas eu não... Quem vê, né? É lógico. Eu tenho uma outra dúvida também. Os plásticos, eles emitem os compostos orgânicos voláteis só durante o processo de degradação, ou eles emitem esses compostos orgânicos voláteis que podem ser danosos, digamos assim, a outros materiais, mesmo no seu estado estável? Ou seja, ele novo ainda, ele antes de começar a degradar. Que foram aqueles exemplos que eu mostrei bem no início, né, que foram aqueles VOCs que nós medimos com os plásticos, enfim, né, ou que eu consegui com artistas, ou que a gente comprou, enfim. Eles sempre vão emitir alguma coisa, né, pode ser algum resíduo do processo industrial, pode ser algum solvente, pode até mesmo ser algum aditivo, e alguns desses plásticos, por exemplo, se a gente pegar as espumas, a área superficial, ela é muito grande, né, ela é toda furadinha. Então, ali é muito fácil de ficar absorvido alguma coisa, que com o passar do tempo vai ser liberada. E os plásticos também têm um pouco essa característica de absorventes, né, um pouco, alguns deles. Então, eles podem absorver alguns compostos que depois, com o passar do tempo, vão ser liberados. Mas, de maneira geral, é impossível encontrar um plástico que não tenha nenhum tipo de emissão. Não existe. E a degradação deles começa muito cedo, né? A degradação deles começa cedo, exato, né? Que foi o que eu falei. A indústria não vai fazer um material para durar, né? Um colchão tem que ter uma vida útil de 10 anos, digamos assim. Então, a degradação inicia muito cedo, e é uma degradação para esses materiais que eu mostrei muito forte, né, e muito dramática, assim, né, a natureza é realmente finita, nós temos que, na minha opinião, aprender a conviver com isso, né, que em algum momento acabou. É difícil. Não, e aí a gente está falando dos voláteis, não só aqueles que são prejudiciais aos outros objetos, né, do acervo, mas também os voláteis que são prejudiciais à própria saúde, né? Exato. E aí já entra uma complexidade muito maior, né? Alguns autores, eles defendem essa questão até da identificação, né, da degradação pelo próprio cheiro. Quando eu te perguntei, mas será que a gente não tem um modo mais barato? Na verdade, a questão do odor, né? Tem a questão você está sempre mais sensível, né, à questão dos odores, que eles vão te indicar alguma coisa também. A questão mesmo do ácido acético, né, do acetato de celulose. É uma coisa que, na verdade, é muito evidente. Sim. Agora, é muito evidente também no estágio que já está um pouco mais avançado. Para alguns dos plásticos, né, tem alguns autores que afirmam que existe um ponto, né, a partir do qual tudo acontece de maneira muito rápida, né, a degradação, como eu falei no caso do nitrato, do acetato de celulose, ela passa a ser autocatalítica. Então, esses ácidos formados, eles vão também catalisar a própria degradação. Então, deveria-se fazer tudo preventivamente para retardar esse ponto,
né, em que tudo começa a ir muito, muito, muito rápido. E até esse ponto não existe, então, ainda essa, digamos assim, esse odor característico de vinagre, né, de ácido acético. Sim, sim. Uhum. Quando se... E o AD strips está aí para isso, né? Complicado. O AD strips acaba que ajuda um pouco. Tem que tomar muito cuidado, né, não só com os odores, mas com relação também ao contato com os objetos. Por exemplo, alguns daqueles aditivos do acetato de celulose, os fosfatos, eles também são tóxicos, né, eles também ficam na superfície do objeto. O nitrato de celulose, então, é muito mais complicado, né, pelos óxidos nitrosos todos que a gente vai estar inalando ali, que, na minha opinião, deveria vir antes da conservação do objeto, né, quer dizer, a nossa saúde, digamos assim. É lógico. E um outro exemplo que eu lembrei aqui agora, que é até interessante, a questão dos odores, etc. e tal. Eu lembro uma vez no MASP, quando eles tinham acabado de fazer a reforma do museu, e trocaram o piso emborrachado, que era um piso exatamente igual ao piso anterior. Teoricamente, ele era exatamente igual. E aí o que acontece é que, quando eles colocaram a borracha, ela estava ainda em processo de vulcanização e liberava os gases de enxofre. Oh, que ótimo! Exatamente. E Nossa, isso foi uma coisa muito interessante, porque uma vez eu levei lá um especialista do Los Angeles County Museum, e para tentar me ajudar a resolver o problema e a tentar descobrir de onde é que vinha os problemas que nós estávamos tendo com alguns metais, né, alguns objetos de metais, e ele, na hora que ele entrou no espaço, ele falou, sente o cheiro. Foi a coisa mais, assim, impressionante para mim na época, eu ainda era muito nova, e ele chegou e falou assim, sente o cheiro, o problema é o enxofre do piso. Mas na hora, assim, ele matou a charada, na hora ele soube o que era o problema. E é lógico que, às vezes, para a gente defender uma coisa perante uma diretoria e etc. e tal, não é simplesmente falar assim, olha, eu estou sentindo um cheiro meio estranho, eu acho que algo não vai bem. Não, na verdade, você precisa, a partir daí, você ainda precisa provar, né? Então, as análises científicas, elas vêm, por muitas vezes, como algo necessário, mesmo que você tenha certeza, né? Você acaba precisando de ter todo esse comprovativo científico, digamos assim. Aí é que a gente entra aquela parte prática, né, do profissional de um museu, de uma biblioteca, de um arquivo, e que a gente precisa do respaldo científico, a gente precisa dessa analítica para comprovar que aquilo que a gente está vendo é por causa de X, Y ou Z, né? Então, precisamos desse respaldo. O problema é que muitas vezes ele não sai muito caro, muitas vezes ele é inviável. Financeiramente, tu diz? Financeiramente. Pois é, mas eu acho que é uma relação custo-benefício, né? Eu fico imaginando o MASP com aquelas obras todas. O enxofre tem todo um problema também com alguns pigmentos, né? E são degradações irreversíveis. E pegar ali um branco de chumbo, que vai deixar de ser branco, o custo é mínimo, né? Então, eu acho que tem que ter esse respaldo científico mesmo, de chegar lá na diretoria e falar, ó, isso aqui vai acontecer. Temos que fazer algo, senão teremos seríssimos problemas.
Não é fácil, eu sei, mas... Não é fácil. E é por isso que a gente tem que juntar, aliás, a rede temática, né? Um dos grandes objetivos da rede temática é exatamente isso, é a gente juntar esse conhecimento científico com a prática dos museus, né? É Das isso. instituições culturais, Das instituições culturais, exatamente. Exato. Agora, por exemplo, também os plásticos têm vários outros problemas, né? Essa questão, principalmente, que eu também estudei um pouco, essa questão dos pigmentos orgânicos sintéticos, né? Quer dizer, são pigmentos pós-1940, mais ou menos, e eles não são estáveis, né? Quer dizer, eles começam a esmaecer muito rápido, né? Perder a cor. Então, existe também toda essa discussão de como é que o objeto deve ser exposto e o que acontece com esses materiais, né? E também alguns deles, eles inclusive, alguns plásticos, inclusive, aceleram a degradação desses pigmentos, né? Falando do ponto de vista químico agora. Então, essa também é uma discussão relativamente nova, mas que vai ter muita coisa ainda para ser discutida, principalmente os vermelhos e os laranjas, que são os mais problemáticos. Não, na verdade, é uma complexidade enorme, né? Não é algo tão simples mesmo. E vários outros problemas que vão aparecendo e que a gente nem faz ideia. Exato, agora vem também essa discussão dos plásticos biodegradáveis, né, e dos plásticos renováveis, então, também serão novas discussões, novos problemas. Tem uma outra pergunta aqui da Rejane Elias. Ela pede assim, poderia falar um pouco mais sobre a degradação do polietileno e do EVA? O Etafon é uma espuma que temos em alguma quantidade em acondicionamento em reserva técnica. Foi de novo a questão do... O EVA, ele é um pouco complicado, sim. O EVA, ele pode, inclusive, levar à formação de ácido acético. Tem que ter um certo cuidado com ele. Né? E o Etafon, agora, eu não lembro qual é a composição dele. Aí eu teria que ver se eu acho que é um poliestirênico, né, e não seria tão problemático assim. E o polietileno, ele é relativamente estável, né, existem fabricantes e fabricantes, digamos assim, tem que ficar sempre monitorando de olho para ver o que acontece. Sim. Enfim. Temos mais alguma pergunta? Vocês que estão aqui nos acompanhando e que nós não os vemos. Olha, Patrícia, eu acho que por hoje vamos... Era isso. Ficamos por aqui. Olha, bom, eu gostaria de agradecer a sua presença, Patrícia, por essa aula aí dos polímeros para nós. É sempre um ponto muito interessante, muito complexo. Eu acho que muita gente sempre tem muito interesse em entender um pouco como trabalhar com os polímeros. A questão dos compostos orgânicos voláteis dentro do ambiente, enfim. Agradeço pela sua participação, pela sua apresentação, e a todos que estão aí nos assistindo. Eu falei no início, volto a falar, o nosso próximo webinar esse mês vai ser no dia 21 de dezembro. Espero ainda poder contar com a participação de vocês antes do Natal. Vai ser um webinar bastante interessante, porque a gente vai falar sobre os sistemas de ar-condicionado e filtragem de ar, e nós contaremos com a presença de um engenheiro, que é o Bruno Fedeli, que é de São Paulo. Ele trabalha com
em várias instituições culturais no Brasil, e fazendo um paralelo com Bruno Fedeli, eu convidei também o Sérgio Caeiro, que ele não está, eu ainda não menciono ele no nosso site, mas o Sérgio Caeiro, ele trabalha com essa questão de administração de sistemas de ar-condicionado, mas aqui em Lisboa. E eu achei interessante fazer um paralelo com o Brasil e com Portugal, para entender um pouco as normativas de cada país, entender um pouco mais essa questão de filtragem de ar no sistema de ar-condicionado dos museus, e manutenção, sistema de circulação de ar. Então, eu acho que vai ser interessante a gente fazer um comparativo com os dois países. Conto com vocês, então, no dia 21, volto a mandar o convite mais próximo, e agradeço a presença de todos. Agradeço também a Paula, a Paula Pinto, que nos auxiliou aí nos bastidores do Zoom, fazendo a gravação e administrando. E agradeço também as minhas orientadoras, que estão sempre presentes por aí. Agradeço a todos e até a próxima. Até, obrigada, Karen, pelo convite, espero que tenha sido esclarecedor. Enfim, né, e qualquer coisa, por favor, me escrevam. Ótimo, muito obrigada, Patrícia. Obrigada a todos, a presença de todos. Tchau, tchau, gente.